Saudações, bem-vindos a mais um vídeo do canal Informando e Mudando. Para hoje, em parte em consequência da comemoração do Dia da África, vou abordar acerca dos desafios ambientais que existem para o continente africano. Mas antes de entrar propriamente no tema do vídeo de hoje, gostava de mencionar que a África não é um continente uniforme e por isso não existe uma realidade africana, um aspecto que pode ser tomado como representativo de todos os países de África de forma factual, mas podemos fazer isso de forma discursiva e é o que eu vou procurar fazer com os dois elementos que eu identifiquei como principais desafios ambientais para o continente africano. Esses dois elementos são a necessidade de criar uma legislação aplicável de forma material e a necessidade de expandir a educação ambiental para fora do currículo formal de educação. São aspectos que percebo como aspectos principais e pertinentes para se criar um ambiente, um clima de soluções para combater aspectos como aquecimento global e preservar o meio ambiente em África. Vou começar com o primeiro aspecto que é a necessidade de criação de legislação aplicável de forma material. Este é um aspecto que tenho mencionado de forma recorrente quando abordo acerca do ambiente na África, porque é um aspecto que percebo que é realidade de boa parte dos países africanos, não porque não existem leis sobre o ambiente, mas porque essas leis ambientais, leis sobre o meio ambiente, não são aplicáveis de forma material. Isso existe a legislação, mas existe falta de recurso ou, em algumas vezes, falta de vontade para aplicar essas leis. Aqui estaria a falar, por exemplo, de criação de uma polícia ambiental para combater, por exemplo, caça furtiva, para combater, por exemplo, queimadas descontroladas, uso excessivo de recursos naturais fora das cotas atribuídas pelos governos e entre outros aspectos. Moçambique, por exemplo, está um bocado avançado quanto a isso, porque existe, por exemplo, uma força de combate, uma força de preservação ambiental, apesar de ainda existir muito por ser feito. O segundo aspecto é a necessidade de expandir a educação ambiental para fora do currículo formal de educação. Isso é criar a possibilidade de difundir informação sobre o meio ambiente, o que é meio ambiente, como podemos preservar o meio ambiente, por que temos de preservar o meio ambiente, para todas as camadas da população e não apenas para a camada da população que tem acesso à educação formal. E isso vai ser importante na medida em que toda a população vai se identificar, por exemplo, com as medidas que o governo possa implementar para combate ao aquecimento global, para preservação ambiental. E se a África, de forma geral, consegue criar uma relação positiva entre esses dois aspectos, isso é, criar leis que são aplicadas de forma material, porque existe, por exemplo, a polícia para fazer cumprir leis ambientais, uma polícia especializada nesse sentido. E também existe a população que tem consciência de que tem de se cumprir essas leis, de que existe a necessidade de preservar o ambiente. Isso vai fazer com que o continente africano possa possa subir algum degrau no que concerne ao desenvolvimento sustentável, no que concerne ao combate ao aquecimento global. É importante que
isso seja percebido como uma necessidade para o continente africano, porque muitas vezes existe o argumento de que o aquecimento global, o desenvolvimento sustentável, é uma prioridade para países desenvolvidos e não em desenvolvimento, que é uma característica de muitos países africanos, são países em desenvolvimento. Mas, na verdade, o aquecimento global e o desenvolvimento sustentável, mesmo que em algum momento da história tenha sido acelerado pelos países desenvolvidos, agora é uma realidade global, é uma realidade de todos os países. Há países africanos que sofrem por consequência do aquecimento global do que países desenvolvidos. Então, é importante que se perceba que deve-se tomar a preservação ambiental, o combate ao aquecimento global e a implementação de políticas visando o desenvolvimento sustentável como um aspecto importante para os países africanos. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro e